Bom dia, meu nome é Jamília e eu vou falar um pouco sobre as transformações sociais e a arquitetura medieval. Na chamada Baixa Idade Média, uma das primeiras mudanças ocorridas estavam ligadas com o aumento de produção agrícola e graças ao incremento de novas técnicas foi permitida uma maior circulação de mercadorias pela Europa. Novas rotas terrestres e marítimas se instalaram, chegando a entregar a Europa a outras regiões do Oriente. Entre os principais centros comerciais desta época, destacavam-se as cidades italianas de Veneza e Genova. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura medieval. Foi desenvolvida durante os séculos da Idade Média, ou seja, entre os séculos 6 e 15. Foi ao longo do período da história em que prevaleceu o estilo romântico e gótico, uma vez que a idade esteve essencialmente controlada pela religião e o poder da igreja. As obras arquitetônicas expressavam características com diversas construções, como igrejas, basílicas e mosteiros, e entre outros. Eu vou falar um pouco sobre o estilo romântico. As construções eram feitas em pedra e geralmente com poucas janelas. As igrejas eram construídas em formato de cruz e possuíam um único portal de entrada. Já no estilo gótico, paralelo ao estilo romântico, era um estilo que surgiu na França e teve um papel preponderante na cultura, denominado de Baixa Idade Média. E as construções eram feitas muito alta e simbolizava mais perto de Deus. Agora eu vou passar a vez para minha colega. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Samara e eu vou falar sobre as primeiras universidades e a peste negra. Bem, o aparecimento das universidades na Europa cristã por volta dos séculos XII e XIII está entre os principais acontecimentos da Idade Média. As primeiras universidades da Europa foram fundadas na Itália e na França para o estudo de direitos, medicina e teologia. Eram voltadas para o enobrecimento do espírito dos homens, torna mais alta sua virtude. Foram fundadas por volta de 1150, no contexto do Renascimento do século XII. Essas instituições, elas são o ponto de partida para o modelo da universidade que temos até hoje. Trata-se não apenas de instituições de ensino. A universidade medieval era também o local de pesquisa e produção do saber. Era também um foco vigoroso, debates e muitas polêmicas, o que fica evidente que pelas crises em que estas instituições estiveram envolvidas pelas muitas intervenções que sofreram ao poder real e eclesiástico, isto é, que nasceram de iniciativa da Igreja Católica. Agora eu vou falar sobre a peste negra. Bem, meados do século XIV foi uma época marcada por muita dor e sofrimento e mortes. Na Europa, a peste bubônica, que foi apelidada pelo povo da peste negra, matou cerca de um terço da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas. Reis, príncipes, senhores, feudais, artesãos, servos, frades, entre outros, foram pegos pela peste. A peste espalha a morte pela Europa pelas principais características.
Em 1346, nos porões dos navios vindo do Oriente, traziam milhares de ratos. E nas cidades europeias, a população de ratos aumentou muito rápido por causa da pouca falta de higiene. A pulga desses roedores transmitiam as bactérias dos homens através da picada. Os ratos também morriam, passavam rapidamente para os humanos em busca de alimentos. Após adquirir a doença, a pessoa começava a apresentar vários sintomas, pois não havia cura para a doença e a medicina era pouco avançada. E vale lembrar que a igreja era contra os avanços medicinais. E os poucos que tentavam desenvolver remédios eram perseguidos e condenados à morte e causados de bruxaria. É isso, e agora eu vou passar para minha colega. Olá, me chamo Quitéria, fiquei responsável por falar do tema literatura no feudalismo. A literatura na Idade Média, ela ocorreu durante os séculos V e XV, até o início do Renascimento. Nessa época, a sociedade medieval era rural e autossuficiente, a qual era baseada no sistema feudal. As pessoas não tinham acesso à educação regular, somente os membros da igreja e os nobres que sabiam ler. O tema principal da literatura, por causa desses acontecimentos, era a religião. Ficou marcado também o uso do latim e temas históricos e amorosos. O amor cortês foi um conceito europeu medieval de atitudes, mitos e etiqueta para enaltecer o amor e que gerou vários gêneros de literatura medieval, incluindo o romance. O amor cortês era uma experiência contraditória entre o desejo erótico e a realização espiritual. A expressão amor cortês ela foi popularizada em 1883 e desde então tem caído sob uma ampla variedade de definições e usos, sem mesmo descartado como uma ficção romântica do século XIX. A sua interpretação, origens e influências continua a ser assunto de discussão. Os romances ou novelas de cavalaria, ou até mesmo livro de cavalaria, são um gênero literário que se encontra principalmente em prosa, escritos na época medieval, com grande sucesso e popularidade na Espanha. Essas histórias fantásticas que contavam as proezas e façanhas de um herói em busca pelo seu amor. Hoje, a imagem que temos da Idade Média é bastante influenciada pelos romances de cavalaria, que é mais conhecido do que outro gênero literário medieval. O filme O Nome da Rosa é baseado em um livro com o mesmo nome. É utilizado bastante pelos professores de história por apresentar uma reconstrução bastante detalhada sobre o período medieval. Não apenas a história em si é interessante de ser analisada, mas também os seus detalhes. O Nome da Rosa é um prato cheio para quem busca compreender o período em termos de cultura. É chamado de trovadorismo, o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, composto por cantos líricos e satíricos, escrito pelos trovadores, acompanhado de instrumentos musicais e de dança. Os trovadores viajavam entoando suas cantigas, um dos gêneros literários mais populares da Idade Média. As obras dos trovadores são chamadas de cantigas, pois eram escritas para serem declamadas, acompanhadas de instrumentos musicais, tais como a lira, a flauta, a viola. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo. Agradeço pela atenção.